quero compartilhar uma palavra com vocês. O tema da ministração hoje é mães discipuladoras cheias de fé que geram milagres. Mães discipuladoras cheias de fé que geram milagres. Talvez você fale, então, se eu sou apenas um filho, homem, eu posso ir embora, a mensagem não é para mim. Quem que é de fato o milagre que as mães geraram? O filho, os filhos. Eu sou o milagre que a minha mãe gerou, que ela, cheia de fé, estabeleceu por esse propósito. Então eu queria dividir com você isso, porque baseado nessa reflexão, ela toda, eu não vou ler o texto todo, porque ele é enorme, mas nós vamos transitar e mencionar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, nós vamos mencionar alguns versículos aqui, mas eu quero ler com vocês dois versículos muito fortes, que diz assim em Marcos capítulo 9, 23 e Hebreus 11, 6. Marcos 9, 23 diz assim: disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é possível a gente falar de fé na Bíblia sem a gente olhar para as mães, sem a gente mencionar algumas mulheres. Uma coisa que eu duvido é que em qualquer igreja hoje que esteja celebrando o Dia das Mães, alguém tenha deixado de falar sobre Ana. Eu duvido. Na verdade, a Bíblia traz vários modelos, vários referenciais, mas o primeiro, eu quero passar por 4 ou 5 mulheres nessa introdução dessa ministração, para a gente entender esse princípio do que é ser mãe, discipuladora, cheia de fé, que gera os milagres. A primeira história que a gente conhece bíblica, sim, é a história de Sara, a história de Isaac, a história do soberano Deus que faz milagres que acontecem mesmo quando situações, mesmo quando a gente quer interferir no trabalhar de Deus, mas há coisas que quando Deus promete, Deus cumpre. A história de Sara fala a respeito de uma mãe que tem uma amarga experiência. Será que é o meu micro? Botar no bolso. Uma mãe que tem uma amarga experiência com relação à sua própria crença, sua fé, mas Deus, em sua misericórdia, a envolve, e na sua velhice, conforme Gênesis 21, 6 e 7, na sua velhice, Deus a presenteia com um filho. Não importa o quanto, muitas vezes, há erros na condução dos processos, não importa quantas vezes não é possível ver completamente aquilo que Deus tem para fazer, mas Deus faz grandes milagres. Quando a gente olha para a vida de Ana, é uma história assim, encorajadora, uma mulher que fazia parte de um processo em que na sua casa ela tinha uma rival que podia ter muitos filhos, e ela ali passando muito tempo e vendo os seus dias passar sem ter um filho, e ela decide tomar uma decisão de fé. E a atitude dessa mulher mostra que tanto a fé de uma mãe, de uma mulher, como o amor de Deus são fundamentais para que os milagres de Deus aconteçam. Uma das coisas que a gente precisa entender é que talvez
nós como pais, às vezes ficamos perguntando a respeito de nós mesmos. Será que eu não consegui ser tudo aquilo que eu gostaria de ter sido na vida? Às vezes a gente olha e diz assim: eu não sou uma pessoa importante para a sociedade, eu não fiz toda a diferença que devia fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você, talvez eu não conseguimos, mas nós muitas vezes vamos ver os nossos filhos ser aquilo que nós não conseguimos ser. A história de Ana é uma história assim, dessa mulher cheia de fé que depois vê o seu filho se tornar um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, um homem que trouxe a unidade a uma nação, um homem que conseguiu transicionar uma nação. Samuel foi um homem muito importante, equilibrado, porque foi ele que trouxe a transição na nação de Israel para que eles pudessem se tornar uma monarquia. Foi esse homem que uma simples mulher chamada Ana gerou no seu ventre. Foi esse homem esse filho que ela gerou pela sua vida de oração, pela sua fé genuína. O que nós precisamos entender é que confiar em Deus é determinante para a solução das crises, dos problemas diários que nós vivemos. Tem alguém que tem problemas, enfrenta crises e problemas aí no dia a dia, né? Então eu quero dizer para você, o que é que faz toda a diferença quando uma mãe vê um filho, ainda criança, começando a chorar, não sabendo explicar a dor que tem e está passando. Todos nós, os que já passamos por esse processo, o filho chora a noite inteira, leva no médico, ele diz que é virose, você volta, ele está com diarreia, você vê a criança, parece que ela vai definhando, e aí só existe uma maneira: confiar em Deus, esperar em Deus. Quando se recebe um diagnóstico, ou quando um pouco mais para frente, já adolescente, se recebe às vezes uma notícia que não gostaria de ter, e o que resta? Resta apenas a expectativa de confiar em Deus. Não é isso, mães? Confiar em Deus, colocar a fé em ação é determinante para esse processo. Então a história... Gente, estou incomodado com isso. Eu não sei, talvez vocês estejam até mais do que eu, né? A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus, que a sua vida não era fácil, que ela, apesar de ser estéril, ela sonhava em ter filhos. Sabe, uma das coisas que vocês já sabem, mas é importante a gente lembrar hoje, as pessoas não dão muita bola para isso, mas na cultura hebraica, uma mulher estéril, ela era considerada amaldiçoada por Deus, era considerada que alguma coisa ela tinha feito errado na vida. Então todo mundo ficava olhando para uma família que não tinha filhos e... eu não sei o que vocês fizeram, mas Deus sabe. É possível que você seja uma mulher muito má. É possível que vocês sejam realmente desfavorecidos por Deus. Era essa a perspectiva, principalmente numa cultura extremamente religiosa. E é nesse contexto que Ana enfrenta ainda um outro quadro. Como a poligamia era permitido, então o seu marido Eucana tinha uma outra mulher, chamada Penina. E essa mulher, ela ia empilhando filhos. Ela nem terminava a dieta de novo, já estava grávida de novo. E Ana tentando, e nada acontecia. E se não bastasse... Penina ainda zombava de Ana nessa situação, mas como que ela resolvia? E é isso que a gente precisa aprender. Quando alguém zomba de você, quando alguma coisa não está dando certo na sua vida, quando alguma coisa deu errado na sua vida, sabe onde você resolve? No altar de Deus.
Sabe como você resolve? Às vezes você não tem nem força para falar, mas você vai para o altar e ali você fica, e ali você chora, ali você derrama as suas lágrimas, ali você é ouvida e cuidada por Deus. Então, querido irmão, querida irmã, nessa manhã eu quero dizer para você que apesar das humilhações, apesar das palavras contrárias, apesar das circunstâncias contrárias, nós podemos aprender com Ana a confiar que Deus pode mudar os nossos quadros, as nossas histórias. Joquebede, a mãe de Moisés, como uma mulher determinada, ela mostra exatamente que o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Todos os meninos do sexo masculino que nasciam no Egito naquela temporada eram obrigatoriamente, eles, é até difícil de dizer, mas eles deveriam ser assassinados, deveriam ser mortos. E qual o crime? Ser homem. Qual o crime? Nascer do sexo masculino no meio dos hebreus. Era exatamente esse o quadro que nasceu Moisés. Mas Joquebede, ela disse: não, ela colocou a sua vida em risco, ela colocou a vida da sua família em risco, mas ela não abriu mão de cumprir o seu propósito. Olha o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Você, como mãe, já colocou a sua vida em risco alguma vez para proteger o seu filho? Se você perceber que um animal feroz está vindo contra o seu filho, e entre o seu filho e o animal não existe ninguém, e a única barreira que pode acontecer o que você faz? Você deixa o seu filho ou você se coloca entre o animal e o seu filho? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que, se tiver o pai e a mãe de um lado, a mãe vai e o pai fica. E esse é o jeito mais correto? O que nós precisamos entender que a atitude das mães, ela é uma boa referência para ativar em nós uma responsabilidade na masculinidade. O mundo está carente de homens de verdade, que aprendam com as mães a serem corajosos, a ponto porque esse processo de defesa, de proteção, principalmente da prole, é uma responsabilidade dos homens. É fundamental a gente entender essa perspectiva na nossa vida, mas às vezes o que acontece é que muitos homens, eles simplesmente descansam. Ela vai fazer mesmo. A mãe, ela vai acordar mesmo à noite para poder ver se o filho está descoberto ou não. Ela vai acordar para trocar a fralda. Ela vai estar olhando ali no relógio se o filho vai chegar ou não. Então, essas questões ficam muito latentes. Então, nós precisamos entender que existem muitas coisas que podemos aprender com essas mães discipuladoras, corajosas, mulheres de fé, que colocam a sua própria vida em risco. Ela não estava, a mãe de Moisés, Joquebede, ela não estava se colocando entre um simples animal feroz que podia ser abatido com uma arma. Ela estava se colocando, ela estava numa queda de braço com o próprio Faraó, o homem mais poderoso da terra naquele tempo. Ela estava dizendo não a um decreto de Faraó. Ela estava se colocou nesse processo. Então ela foi estratégica, ela conseguiu o máximo tempo possível manter o seu filho dentro de casa. Quando não era mais possível, colocou num cestinho, uma história linda, bíblica, maravilhosa, num cestinho de vinho, e soltou pelo rio Nilo abaixo, porque ela estrategicamente sabia o que ia acontecer. Mas aquele pequeno embrulho foi encontrado pela
pela filha de Faraó, e todos nós sabemos o restante da história. Deus usou uma maldição em bem. Moisés acabou sendo criado pela filha de Faraó, sendo treinado no exército de Faraó, sendo criado como realeza. Ele foi realmente preparado para ser um grande líder. Deus usou todo aquele processo, porque uma mãe foi corajosa de não deixar que o seu filho fosse morto como todos os outros filhos homens dos hebreus daquela época. Então, cada esforço, cada sacrifício, mãe, que você faz, mesmo que pareça inútil, mesmo que pareça que é demais, eu quero dizer para você, no futuro, uma multidão de pessoas poderá ser abençoada. Através de Joquebede, Moisés nasceu, Moisés foi protegido dos seus primeiros dias, e Moisés se transformou num grande libertador, uma referência de líder para nós. Você está comigo? Você consegue entender o quanto importa, muitas vezes, colocar em risco tantas coisas na nossa vida? Agora, o texto de Lucas, capítulo 1, ele é lindo, não sei se você já parou, ele é enorme, é um texto muito grande, são 80 versículos, né? E esse texto ele é totalmente dedicado a falar sobre maternidade. Você vai perceber que do início ao fim, ele começa narrando as histórias, e começa aqui no capítulo 1, versículo 5, falando sobre o nascimento de João Batista, e termina falando: e o menino crescia e se fortalecia, e viveu nos desertos até o dia em que se manifestou Israel. Você vai ver toda a história, uma linda história, em que Isabel, ela gera um filho, esse filho já é gerado com um propósito, João Batista, para ser um profeta do Senhor. A sua prima Maria, meio simultaneamente engravida sobrenaturalmente do Espírito Santo. Elas têm um momento que elas se encontram grávidas, e quando se encontram grávidas, os filhos se comunicam do ventre. É uma história extraordinária, uma história fantástica para a gente ler, reler e aprender muitas lições. Então, o que nós vamos perceber nessas duas mulheres do Novo Testamento: Isabel, a mãe de João Batista, a mãe do homem mais justo que Jesus já viu. Jesus disse: daqueles que nasceram de mulher, a pessoa mais importante que ele tinha conhecido era João Batista. Então, uma mãe usada por Deus, cheia do poder de Deus, porque para criar um profeta, para poder cuidar de um profeta, preparar um profeta, precisa ser uma mulher de Deus. E Maria, a gente nem precisa dizer muito sobre ela, a mãe de Jesus, a mulher que aceitou a graça, pela graça, responder a um chamado, né, mesmo que uma crise pudesse ser gerada, porque como explicar uma mulher que não é casada, que não tem relacionamento sexual com um homem e fica grávida? Como explicar? Hoje a gente explicaria pela ciência, dizer assim, foi inseminação. Mas no caso de Maria, ela era simplesmente uma adolescente que recebe uma visita de um anjo, recebe uma palavra do Espírito Santo, e ela recebe a visitação do Espírito Santo. Então é interessante que Maria, ela é uma mãe tão extraordinária, que ela gera, ela cuida, e depois que o filho ainda é grande, ela está lá nos processos. Quando acontece o primeiro grande milagre em família que a gente vê na Bíblia, que é o milagre de Caná da Galileia, da multiplicação, da transformação, aliás, da água em vinho. Nós vemos que quem estava lá dando ordem para que as coisas acontecessem? Maria. Estava lá ensinando, dizendo: olha lá, vai lá, faz tudo, porque aquele meu filho lá, ele tem uma unção para fazer milagres, ele tem algo que vai acontecer. Maria despertou e deu o start no chamado de Jesus
Você já parou para pensar sobre isso? Foi Maria que impulsionou, foi Maria que deu o start no ministério de Jesus. O que você tem feito a respeito do ministério dos seus filhos? Tem impulsionado, direcionado? Você tem dado o start no ministério dos seus filhos? Você está disposta a realmente ser aquele que envia os seus filhos para cumprir o propósito e o chamado que ela tem? Maria foi esta mulher de Deus que entendeu esse propósito. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que falar às vezes das mulheres da Bíblia parece que está tão distante de nós, não parece? Parece que foi numa outra época, num outro tempo, numa outra cultura. Mas hoje nós temos uma igreja vibrante, viva, porque mulheres de Deus têm cumprido o seu propósito. No decorrer da história da igreja, nós vemos vários homens que, se você for ver a história da igreja, você vai ver a história de Agostinho, que é um dos grandes teólogos, que ele fala a respeito da importância da sua mãe na sua história, no seu compromisso, a influência que houve na vida dela. Há alguns que vocês também já têm ouvido falar, que os irmãos Wesley, principalmente John Wesley, esses homens revolucionaram, trouxeram um avivamento sobre a Inglaterra. A Europa foi impactada por homens que decidiram viver o propósito. Mas deixa eu contar um pouquinho a história da mãe de John Wesley, chamada Susannah Wesley. Quantos já ouviram a história de Susannah Wesley aqui? Depois eu queria sugerir que você pudesse ler com mais atenção até essa história. Mas Susannah Wesley, ela teve 17 filhos. Como criar 17 filhos se eu não dou conta de um? Primeira coisa. Obrigado, João. Sei que você tenta trocar o mic. Obrigado. Primeira coisa, ela tinha uma prática que ela orava 1 hora por dia. 1 hora por dia pelos seus filhos. Ela tirava 1 hora. Mas como tirar 1 hora de oração? Dá um pouquinho mais de grave para mim no microfone, faz favor. Como tirar 1 hora de oração com 17 filhos? Talvez você fala, com um filho eu já acho que eu já quase coloco num gravador lá para ter uma oração. Mas ela tinha algumas práticas, mas a mais marcante para nós é exatamente isso. Ela tirava 1 hora de oração por dia, por todas as crianças. Mas para os 17 filhos, eu estou falando a vocês sobre mulheres de fé que discipulam seus filhos. Durante uma semana, ela tirava 1 hora para cada filho durante a semana para tratar de assuntos espirituais. Escute, durante a semana, se você somar aí, uma semana tem 24 horas, 7 dias da semana, vocês que são bons matemáticos, quantos? Mas ela gastava 17 horas da semana. Tira um pouco do médio, coloca um pouco mais de grave, por favor. Vamos lá, a gente vai ajustando aqui. Você sabe, ela tirava, então, dessas horas todas, 1 hora para cada filho, especial para cada filho. Para pensar aqui, que desafio. E diante dessa perspectiva toda, não é da gente ter, a gente não vai se admirar de entender o que Deus fez através daqueles 2 filhos, de todos os outros filhos também, mas principalmente Charles e John Wesley, que foram usados por Deus para trazer um avivamento para a Inglaterra daquele tempo e para a América. Foram varridos por um avivamento por aqueles homens. Mas ela tinha algumas coisas muito básicas, muito comuns no dia a dia. O que ela tratava no dia a dia com os seus filhos?
assuntos espirituais, levava-os a conhecer, a importar-se com a vida de oração, com a vida da palavra. Mas eu até coloquei aí, está aí, não sei se você consegue ver, ficou pequeno, mas eu vou falar para vocês o seguinte: algumas regras que ela seguia ela era rigorosa com os seus filhos. Primeiro, ela nos ensina: freie o egoísmo numa criança e então trabalhe como Deus pode salvar a alma dela. Qual que é a primeira atitude que uma criança manifesta quando ela começa a achar que é dona de si? Egoísmo. Então, ela trabalhava muito com 17 crianças, tinha que trabalhar isso. Como que você vai nesse processo? Segunda coisa, ensine a criança a orar assim que ela possa falar. Você tem ensinado seus filhos a orar? Você tem... deixa eu dizer uma coisa para você: ensinar os filhos a orar, muitas vezes, não é só deixar que eles falem 2 ou 3 palavrinhas. A gente precisa ensinar elas a orar. Tem que ensinar que existem coisas que vão além do papai do céu, obrigado pelo dia, pelo papai, e abençoa o papai e a mamãe, amém. A gente precisa ensinar as crianças a orar, que elas precisam aprender que elas podem resolver pequenos ou grandes problemas por meio da oração. Elas podem confiar em Deus e resolver pequenos ou grandes problemas através da oração. Então, muitas vezes a gente tem que dizer para a criança assim, quando está diante de uma situação: vamos orar por isso? Vamos orar por isso? Deixa eu ajudar você. O terceiro princípio que ela praticava: não dê nada que ele pede chorando. Ai, Jesus! Nada que o seu filho pede chorando, mas sim o que é bom para ele. E se for pedido educadamente. Sabe, a gente, por favor, obrigado, são palavras geniais, porque tem alguém que já sentiu vergonha alheia por ver um filho do outro sapateando no mercado? E vergonha própria? Entendeu? Mas às vezes, eu vou dizer para você, quem é culpado por isso? O pai, nós mesmos, porque muitas vezes não treinamos os nossos filhos em casa, não ensinamos, não... O vô e a avó, não, vô e a avó não tem nada a ver com isso, nós estamos falando hoje é dia das mães, né? Então eu posso falar à vontade, porque agora sou vô. Para prevenir a mentira, não castigue uma falta que é confessado de livre e espontânea vontade. A Bíblia mesmo ensina: pecado confessado é pecado perdoado. Livre e espontânea vontade. Não é aquela que você me contaram, me disseram e aí então ela conta. Não. Sabe quando a criança, o filho, ela vem e conta, então você fala o preço da mentira, você fala a responsabilidade, você impõe, mas não castigue. Agora, é importante que você nunca permita que um ato rebelde pecador passe sem ser advertido. Nunca permita que algo que foi feito errado passe sem você falar: olha, você errou, você falhou. É fundamental que o pai e a mãe advirtam o filho a respeito disso. Encoraje e recompense comportamentos bons. Encoraje e recompense. Surpreenda o seu filho quando ele faz alguma coisa que é boa, mesmo que aquilo é obrigação dele. Recompense as atitudes boas, porque ele vai entender que sempre as atitudes boas vão trazer benefícios para a sua vida. E para 17 crianças, isso aqui eu imagino um desafio: sempre cumpra o que você promete aos seus filhos. Cumpra. Prometeu, cumpriu. Então, isso é fundamental na nossa vida. Diante dessas coisas, gente, há tantas coisas que eu queria falar com vocês hoje, mas nós estamos aqui para honrar as mães, elogiar as mães, mas a maior elogio, a maior honra que nós podemos dar às mães, às nossas mães, é a gente impactar o mundo com os ensinos que recebemos dela. É transformar o mundo a partir disso.
Há uma frase que achei muito bonita, diz assim: mãe é o amor que fica quando tudo passa. Não é verdade? Mãe é o amor que fica quando tudo passa. Então, o que nós precisamos entender é que Deus está procurando mães espirituais para cumprir os planos espirituais, propósitos espirituais, como Deus fez com Maria, como Deus fez com Isabel, como Deus fez com a minha mãe, como Deus tem feito com vocês, mas Deus está procurando mulheres para discipular os seus filhos, e os seus filhos discipularem as nações. É esse o propósito. Então, por isso que nós precisamos entender essa perspectiva. Agora, mãe, o que dar e o que esperar? Você que é filho, o que é que você deve dar à sua mãe? Amor, respeito, honra e obediência. Vamos lá, coloca para mim aí o PowerPoint. O que dar e esperar das suas mães. Dê à sua mãe amor, respeito, honra e obediência. O que esperar da sua mãe? Amor, cuidado, orientação e disciplina. Vocês concordam com isso? Esses 4 princípios de cada um. Então você precisa dar à sua mãe amor, respeito, honra e obediência. Ah, mas mesmo na idade que eu estou, sim, isso nunca vai mudar. Então a minha mãe vai me dar uma ordem, às vezes você vai resmungar e né? Olha, bem-aventurada é quem tem a mãe viva, sabe? É melhor você dar a honra, o respeito, o amor e a obediência agora, porque depois ficar chorando em cima do túmulo dela. Então pode ter certeza que você pode esperar da sua mãe amor, cuidado, orientação e disciplina. Essa última aí a gente podia deixar fora, não, essa é uma das mais importantes. Agora, para a gente ir para o meio do final dessa palavra, mães discipuladoras, cheias de fé, que geram milagres. São mães que zelam pela sua integridade pessoal. A integridade pessoal, fidelidade ao pré-requisito desta chamada de Deus, né? Você vai perceber que as mães que foram escolhidas com um propósito, aos olhos de Deus, elas chamaram a atenção de Deus por causa da sua integridade. Que você seja uma mulher íntegra, a vida irrepreensível, firme nos valores que os filhos olham e reproduzem. Mães discipuladoras cheias de fé, que geram milagres, elas não limitam a sua fé pela realidade física. Você vai ver Sara, Rebeca, Ana, Isabel, você vai ver algumas coisas estavam conectadas. Não limitar a sua fé pelas realidades físicas é assim. Não é possível que aconteça, não é possível. Eu quero dizer para você, essas mulheres que a Bíblia menciona, no mínimo elas eram ou estéreis, ou velhas para ser mães, ou casadas com um homem velho, ou eles estavam num contexto muito difícil. Mas o que acontece? Elas não deixaram a sua fé se limitar às circunstâncias, elas acreditaram que poderiam acontecer até o último momento. O Espírito Santo disse a Maria que ela estava grávida de alguém que ia mudar a história, e ela acreditou e ela cuidou daquele filho. Nós vemos que mesmo resistindo, dando risada e tudo mais, quando Sara viu que era sério o que o Senhor estava falando a respeito da maternidade na velhice, então ela alinhou-se àquele processo e Deus cumpriu a promessa que tinha feito na vida dela. Mães discipuladoras, cheias de fé, que geram milagres, estão disponíveis para os projetos de Deus. Você está disponível para os projetos de Deus? Disponíveis para o projeto de Deus. Então, isso é impossível. O anjo disse assim: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então, fé, obediência, temor a Deus, tudo é isso que vai fazer com que essas mulheres cumpram o propósito que Deus tem na sua vida.
Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas de todos os tempos da história, presidente americano, ele diz o seguinte: tudo que sou, ou tenho esperança de ser, eu devo ao anjo que foi a minha mãe. Lembro-me das suas orações que nunca me abandonaram e tem sido parte de mim toda a minha vida. Então é fantástico quando você vê um estadista, um homem que tocou a história da sua nação e de outras nações, ele dizer assim: a influência da minha mãe fez eu ser quem eu sou. Você vai ouvir muitos filhos, às vezes, achando que a influência de mentores, do curso que fizeram, do dinheiro que tiveram. Não, aqui é exatamente um homem que olha para sua mãe e vê, e é isso que eu acredito verdadeiramente, que mulheres de fé escolhem encher de fé a sua casa, o seu marido e a sua família. Mães discipuladoras, cheias de fé, que geram milagres, fazem a sua parte com zelo em sua jornada com Deus. Não basta dizer assim, eu acredito, tem que ter uma jornada com Deus. Ouvir a Deus, obedecer a Deus, fazer o que Deus manda com propósito, com zelo, sabe? Poder fazer como Ana fez com o seu filho Samuel. Ela fez uma promessa: o Senhor me dá o filho, se o Senhor me der, eu vou devolver ele no templo para servir no templo. E quando ela teve aquele filho, quando ela desmamou o filho, ela fez com zelo o que prometeu. Mas a Bíblia diz que ano a ano ela subia com a sua família e ia novamente ao templo, e lá encontrava-se com eles. Ela com zelo, ela estava cumprindo o seu propósito. Deus quer usar você nos milagres, como fez no passado com outras mães. Deus quer usar você, pai, também nesse propósito, porque se é difícil para um, para dois fica mais fácil a situação. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então esse apoio, essa unidade é de fundamental propósito. Então todos temos uma entrega a fazer, uma corrida para correr, uma luta para lutar, e se é algo que existe além da força que a gente precisa, é fé. Se você tiver fé, você vai viver o impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e ele recompensa aqueles que o buscam. Tudo é possível ao que crê. E você é parte do milagre que você espera do Senhor na sua vida. Não espere Deus fazer tudo, você faz junto, Ele faz junto com você. Então vença, porque Deus quer isso, quer esse grande projeto na sua vida. Mulheres, mães discipuladoras, cheias de fé, que geram milagres, esperam a justiça e a provisão dos céus. Saiba que Deus vai suprir, Deus vai trazer o milagre, Deus vai registrar. Olha o que diz o salmista no Salmo 56, 8, ele registra: tu mesmo o meu lamento. O próprio Deus recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Deixa eu dizer para você, Deus sabe cada sonho, cada desejo, cada oração que você tem feito a respeito dos seus filhos. Ele mesmo tem anotado, Ele sabe cada lágrima que você chorou. Ele percebeu mesmo quando os outros não perceberam. Ele sabe exatamente como está o seu coração. E o salmista diz: Ele mesmo registra o seu lamento. Ele mesmo cuida desse propósito. Então, espere a provisão e a justiça do céu. Espere o que Deus tem para fazer na sua vida e no seu coração. E para terminar, mães discipuladoras, cheias de fé, que geram milagres, buscam a plenitude do Espírito Santo. O verso 41 de Lucas 1 diz assim: ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem que ficou cheia do Espírito Santo? A mãe. A mãe, cheia do Espírito Santo. Quais as mães que vão mudar a história? As mães cheias do Espírito Santo. Nós
somos salvos pela graça, mas precisamos viver pela graça. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ele precisa estar ministrando na nossa vida, no nosso coração. John Wesley, um dos 17 filhos de Susan Wesley, ele diz o seguinte: mamãe foi a fonte onde bebi os princípios orientadores da minha vida. Coloque-se em pé, irmão. O que eu tenho a dizer para a família hoje? Para a mãe, para o pai, para uma família que está orando para ser instrumento de Deus nessa geração. O que eu quero dizer para você é: seja fiel, porque a sua bênção vai chegar. Seja fiel, porque a sua bênção vai chegar. Faça a sua parte. Ore com seus filhos, discipule os seus filhos. Entenda, mãe, que você, ao gerar um filho, você gerou um milagre. O seu filho é um milagre e ele tem um propósito. Seu filho e sua filha de serem milagres para essa geração. Isabel recebeu a bênção do Senhor de um filho varão. João Batista foi um profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus. Ele pregou, ele profetizou, ele fez tantas coisas que o ministério de Jesus se tornou mais fácil e tranquilo, porque João Batista já tinha preparado esse caminho e essa jornada. E olhe que o ministério de Jesus não foi fácil e tranquilo, mas se tornou mais fácil porque João Batista cumpriu esse propósito. Deus usou Isabel, Deus usou Maria, e eu queria que você, mãe, pudesse dizer assim: usa-me, Senhor, sabe, usa-me. Uma das coisas que mais me impressiona das respostas a um chamado de Deus é quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade, faça-se conforme o teu propósito. Porque a nossa oração muitas vezes é: faça-se conforme a minha vontade, conforme eu quero, conforme eu sonhei, conforme eu planejei, conforme eu escrevi tudo dos meus filhos. Se o que você sonhou, planejou, estão de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir. Mas se os seus planos, seus propósitos são apenas seus, são apenas egoístas, você pode mudar essa história, dizendo assim: Deus, eu quero que seja feito segundo a tua vontade, que seja feito segundo o teu propósito. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque Deus cuida melhor da minha casa, Deus cuida, porque Ele sabe do futuro, Ele cuida melhor dos meus filhos. Então é por isso que nós precisamos colocar nessa perspectiva. E mais uma coisa que nós não podemos abrir mão é dizer: Deus, eu quero que o Senhor incendeie o meu coração e dos meus filhos, para que os meus filhos possam mudar o mundo através do teu poder, da tua unção, como aconteceu com João Batista, com Jesus, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com aqueles que puderam ser gerados debaixo de um propósito. Sim, Deus tem esse propósito na sua vida, e ainda há tempo. Não importa se o seu filho já é um pré-adolescente, se é um adolescente, um jovem. Eu quero dizer para você: os filhos aparentemente não ouvem as mães depois de uma certa idade, mas eu quero dizer assim: os filhos ouvirão as suas mães até na eternidade. Então não deixe de falar, não deixe de profetizar, não deixe de orar, não deixe de corrigir, não deixe de encorajar, não deixe de elogiar, não deixe de poder ministrar e falar aos seus filhos o que é que Deus tem preparado para a vida deles, sabe? Não fale só no oculto, no momento da oração, mas seja uma profeta sobre a sua casa, libere o futuro da sua casa. Hoje eu quero orar aqui para que cada mãe que está aqui presente seja cheio de Deus, seja
cheia da presença do Espírito Santo, seja direcionada por Deus, que o Senhor traga cura ao seu coração, tira a angústia do seu coração, tira a preocupação do seu coração, e que você possa confiar no Senhor e cumprir esse chamado que Ele tem para a sua vida, para que você seja uma mãe discipuladora, cheia de fé, que você gere muitos milagres, e que esses milagres aconteçam através da vida dos seus filhos, porque é isso que Deus tem para nós nesse tempo.